Ah, deu para entender algumas palavras ali da conversa solta. Deu para pegar o contexto, né? Deu para entender mais ou menos. Mas o que ele falou mesmo? Seja muito bem-vindo e bem-vinda à minha série O que ele falou? Aqui você vai finalmente entender que diabo que esses nativos estão falando. Quando você se depara com um filme em inglês ou uma conversa do dia a dia entre falantes do inglês, seja numa reunião de trabalho ou numa viagem, quando você ouve essas pessoas falando, você tem aquela sensação de incômodo, que é a seguinte, você até entende algumas palavras soltas, talvez até dá para entender sobre o que essas pessoas estão falando, você consegue entender ali o tema geral da conversa, mas acaba sendo um monte de barulho, acaba sendo uma confusão de sons para você, um monte de coisa que você ouviu acaba ficando para trás, você não conseguiu captar os detalhes do que foi dito e nem entender com mais profundidade. Eu sei disso porque muitas das pessoas que começam o meu curso vêm me procurar falando desse problema, que é não conseguir entender o inglês falado. E se esse também é o seu desejo, se você quer conseguir entender o inglês falado de nativos, fica aqui comigo que nesse vídeo eu vou te mostrar como que isso é possível, na prática. Muita gente fala pra mim, Felipe, eu já estudei 5 anos nas mais diversas escolas, mas eu não consigo entender um filme. Eu fico boiando, eu pego o contexto, mas eu não consigo entender os detalhes. Pois é, mas é exatamente esse problema de entender a fala que a gente vai ver aqui na minha série O que ele falou. Eu vou pegar trechos de filmes e séries e te mostrar na prática como que você pode estudar a sua escuta de uma forma totalmente direcionada, sem precisar de regras gramaticais ou de textos, só ouvindo a fala dos nativos. E para isso, a gente vai usar técnicas da fonologia, que é a ciência que estuda os sons de um idioma. Você não precisa saber nada disso, pode ficar tranquilo que tudo que você precisa saber eu vou mostrar ao longo do vídeo, ok? De uma forma que você vai conseguir ter a técnica para entender os nativos falando. E não importa, viu? Se o seu inglês é 0 ou se você já estudou antes. Se você tem dificuldade para entender inglês falado, fica aqui que esse é o caminho. Bora lá então para nossa cena de hoje! Eu aposto que você conhece esse clássico do cinema. Unfortunately, no one can be told what the Matrix is. You have to see it for yourself. This is your last chance. After this, there is no turning back. You take the blue pill, the story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill, you stay in Wonderland. And I show you how deep the rabbit hole goes. Remember, all I'm offering is the truth, nothing more. E aí, você conseguiu entender o que ele falou? Bom, se você já viu esse filme, mesmo se você não sabe nada de inglês, você vai se lembrar do contexto dessa cena emblemática. O Neo, que é o protagonista, precisa escolher entre ficar no mundo real, que é tomar a pílula vermelha, ou no mundo ficcional, que seria tomar a pílula azul. É basicamente esse o contexto. Na pílula vermelha, ele descobre a verdade. Na pílula azul, ele continua na mesmice de antes. Como ele é o herói, é claro que ele escolhe de fato encarar a realidade. E você também está tendo essa oportunidade agora, viu? Eu estou te oferecendo 2 opções. Ver comigo o mundo real do inglês, aquele inglês que os nativos falam no dia a dia, ou continuar aprendendo inglês da forma tradicional, pelos livros, pela escrita, com um monte de vídeo que só te confunde sua cabeça, que não tem nada a ver com a forma real que os nativos falam. Agora chegou a hora que eu vou te mostrar tudo
o que ele falou. Nesse diálogo, eu vou te dar técnicas para você conseguir entender o inglês falado. Se você também escolheu pela pílula vermelha, continua aqui comigo que você vai dominar o inglês falado e finalmente poder entender tudo que estão dizendo nessa cena. Unfortunately, no one can be told. Unfortunately, no one can be told. Infelizmente, não podem contar para ninguém What the Matrix is. You have to see it for yourself. what the Matrix is. Ou seja, o que é a Matrix. You have to see it. Você tem que ver for yourself. Por você mesmo. Olha só como a escrita é diferente da fala. No final dessa palavra, o unfortunately, se você fosse pela escrita, você veria algo como li. Você tende a oralizar isso, porque você está vendo na escrita, mas na verdade a pronúncia disso vai ser tli. Ou seja, você não vai falar unfortunately, e sim unfortunately. Tli. Pegou a diferença? A próxima é um clássico do nosso sotaque brasileiro ao falar inglês, que é a palavra told. Como a gente não tem esse all no final das palavras em português, é comum que a gente fale told. Mas em inglês, esse L, você vai ter que subir ele, olha só. All, told. Se eu pudesse listar uma coisa que mais acontece na fala dos nativos que impede os nossos ouvidos de entender o inglês falado, sem dúvidas, são as ligações. Porque as ligações, quando as palavras juntam, né? Você vê duas coisas separadas na escrita, mas na fala elas se juntam. Parece, pra gente que tá lendo, que ele vai falar separadamente, como nesse caso aqui, Matrix is. Mas não é assim. Na fala, ele juntou tudo e falou Matrixes. Você percebeu? Isso é o que eu chamo de ligação fluida. Por que fluida? Porque ela serve para fazer a gente fluir. Logo em seguida, temos aqui to see it. Na escola tradicional, nos métodos, na oralização da escrita, você teria a pronúncia dessa primeira palavra como to, fazendo um longo, né? Assim que se aprende a falar essa palavra. Entretanto, nos contextos espontâneos de fala, o nativo tende a reduzir isso aqui para um schwazinho, que é esse símbolo que está aparecendo aqui, ó. A gente pronuncia assim. Então, em vez de to, a gente vai pronunciar t. Em seguida, ver isso, vê-lo, see it. A gente vai ter duas vogais diferentes que a gente que é brasileiro tende a pronunciar igual. A gente quer falar see it, né? Mas é diferente. A palavra ver, você vai dar uma prolongada. See. E a segunda palavra é um i um pouquinho mais curto, mais parecido com o nosso e. It. Olha só como fica essa frase, então. To see it. To see it. You have to see it. Por último, eu queria comentar novamente sobre esse L do inglês. Ele tem até um nome, sabia? É o Dark L. Esse L, no português, a gente tende a fazer dele uma vogal. Por exemplo, essa palavra aqui, mal. Você não fala mal. Essa palavra aqui, pastel. Você não fala pastel, mas no inglês esse L ele é subidinho. Por isso, essa palavra, quando a gente vê escrita, a pronúncia que vem na nossa cabeça é self, certo? Mas na verdade, você precisa ter praticado essa palavra com esse L para entendê-la da maneira correta, que é self. For yourself. Bora ver mais uma vez essa cena para ver como melhorou sua audição? Unfortunately, no one can be told what the Matrix is. You have to see it for yourself. This is your last chance. After this, there is no turning back. This is your last chance. After this, there is no turning back. Ou seja, essa é a sua última chance. Depois disso, não tem mais volta. Temos aqui um fonema, ou seja, um som do inglês que não existe no português. Provavelmente, você já deve ter ouvido falar dele, o tal do TH do inglês. O que talvez você não saiba é que a escrita não representa a fala. Eu não gosto de chamar de TH do inglês porque nem sempre que na ortografia a gente tiver o TH, na fonologia vai ser o mesmo som.
Na verdade, existem algumas possibilidades de sons para o TH. As duas mais comuns, olha só o que eu estou falando, as duas mais comuns, quer dizer que tem mais, tá bom? Mas enfim, as duas mais comuns são o fonema interdental desvozeado, que é praticamente um assopro, e o fonema interdental vozeado, que é praticamente um zumbido. E é nesse segundo que eu quero focar, que eu quero dar uma atenção especial. Faz um Z, aí do outro lado da telinha. Faz um Z, tá fazendo? Tá fazendo um Z? Agora você vai fazer esse mesmo Z com a língua entre os dentes. Olha só, tô fazendo Z, e de repente bota a língua para fora. É neste fonema que eu quero dar foco. Então essa primeira palavra, ela é pronunciada assim, this, this. O problema é que a gente que é brasileiro, a gente está vendo o TH e às vezes a gente não sabe falar e cria uma imagem sonora, uma pronúncia que você acha que é, que não é. Então, você vai ter que fazer isso subindo com a língua entre os dentes. Esse I que você está vendo aí, ele mais se parece com um E. É o que eu chamo de I relaxado. Ele é um I, mas ele é tão relaxado, preguiçoso, que ele mais parece com o nosso E. Então não é the, não é the, é the. E logo mais temos um S, this. Só que esse S, ele vai juntar com o próximo as. Aí vai ficar assim, ó, this. Você percebe como duas palavras da ortografia separadas vão juntar para serem pronunciadas de uma vez só? This. Um erro comum da gente é querer fazer um Z aqui, this is, mas não é um Z, é um S mesmo. Portanto, olha só, this, beleza? Então o primeiro é um som de S, o segundo é um som de Z. E veja que esse fonema que eu acabei de te mostrar, a interdental vozeada, ele aparece mais duas vezes aqui, na palavra this e na palavra the, certo? Outra coisa que eu quero comentar sobre essa frase é o turning, ou seja, não tem volta, there's no turning back. O que acontece nesse turning? Como você está vendo G aí escrito, dá aquela vontade de falar um G, não, vontade de falar um G, eu sei que dá, mas não pode. Isso aqui é o que eu chamo de agma, e é um gemidinho. Então olha só, turning, turning. Eu sei que a primeiro momento parece difícil, mas com a prática você vai acostumando que geralmente, nem sempre, mas geralmente, quando tiver o NG na palavra, você vai dar esse gemidinho. Então, turning. You take the blue pill, the story ends. You take the blue pill, the story ends. Você toma uma pílula azul, a história acaba. Nessa próxima, eu gosto de comentar sobre a aspiração do inglês. Tem duas palavras aqui que elas são aspiradas. O que é esse negócio de aspirar? É você soltar um arzinho junto. Então, essa palavra que você está vendo aqui, o take, a gente que é brasileiro quer falar take, mas não é take. Você precisa aspirar junto, ó, soltar um arzinho, como se fosse o R mineiro, como da palavra mar, como da palavra porta. Então você vai soltar esse R mineiro junto com a palavra take e com a palavra pill. Isso é muito importante, porque se você falar com um sotaque brasileiro e falar take, pill, pode ser que a longo prazo você não acostume os seus ouvidos a entender a forma como os nativos falam, que é com aspiração. Então olha só, solta esse arzinho junto. Take, pill. Take, pill. Aê, muito bem. Outra palavra que eu vejo que o pessoal acha que sabe pronunciar, mas não sabe, é azul. Azul não é blue. Você achou que azul era blue? Putz, não! Essa vogal do inglês ela é um pouco mais prolongada. Você tem que falar com emoção. Porque se você só falar blue, você acaba ficando com um pouco de sotaque, seus ouvidos não vão ficar apurados, precisos para entender o inglês falado. Mete uma emoção aí, ó. Blue, blue. Então, olha só como é que fica essa parte. You take the blue pill. You take the blue pill,
the story ends. Ah, muito bem. E aqui no final, a gente vai ter também a interdental vozeada, que faz aquele zumbido. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. Você acorda na sua cama e acredita no que você quiser acreditar. Se você acha que aprender inglês é só ler, oralizar o que está escrito, você está muito enganado. E agora eu tenho um grande exemplo disso. Olha só essa frase aqui, ó. You wake up in your... Gente, se fosse assim tava fácil. O problema é que no inglês a gente tem sintagmas fonológicos. O nome parece difícil, mas você nem precisa saber o que é isso. Sintagma fonológico, quando você junta tudo, ou seja, um monte de palavra da escrita que está separado na pronúncia você vai juntar. Então, wake junta com up. Você vai ter wake up, wake up. O up junta com n. Você vai ter a pen, a pen. É comum um aluno vir me perguntar, teacher, o que é a pen? Eu falo, a pen? Hã? Aí eu vou ver, é uma junção de duas palavras que ele entendeu como se fosse uma. Então olha só como é que ficou até agora. Wake up pen, wake up pen. E ainda, você vai juntar o n com your. Wake up in your, wake up in your, wake up in your. Caramba, hein? Pois é, na palavra whatever, whatever, você vai ter um tap. O tap é quando o T vira o nosso R, como da palavra arara, urubu, rarararará. Então, em vez de falar whatever, ele fala whatever, whatever, whatever. Você tem aqui o que eu chamo de ligação preguiçosa. O que é uma ligação preguiçosa? É quando o nativo está com preguiça de falar duas vezes o mesmo som, o mesmo fonema. Olha só, want to. Você percebe que o want acaba com o T. E o to começa com o T. Logo ele vai juntar want to, want to, want to. Ele ficou com preguiça de falar want to e junta tudo, want to. Essa ligação preguiçosa acontece muito, viu? You take the red pill, you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes. You take the red pill, you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes. Você toma uma pílula vermelha, você fica no País das Maravilhas e eu te mostro o quão fundo a toca do coelho é. Veja que aqui temos de novo take e pill com aspiração. Ou seja, se você quer aprender a entender os nativos sem precisar da escrita, sem precisar da legenda, sem precisar de nenhuma muleta, simplesmente ouvir e entender, você tem que acostumar a sua fala. Uma boa audição é o produto de uma boa fala. Não adianta você falar take e pill e querer entender quando o nativo falar take e pill. Em especial, quando a frase é muito rápida e muito grande. Isso vai acontecer. Falar naturalmente é falar rapidamente. Atenção para o L de pill. Não vai falar piu, não é Lembra que eu falei da palavra do português mal e pastel? Que a gente não fala mal e pastel. E a gente quer levar isso para o inglês? Então, aqui é pill. Sobe essa língua aí, sem preguiça. Pill, pill. And I. Vamos juntar também. Clássico sintagma fonológico. Quando alguém te perguntar, acho que ninguém vai, mas se alguém te perguntar um dia, apontar uma arma na sua cabeça e falar assim, o que é um sintagma fonológico? Você dá o exemplo do and I, que ninguém fala and I. Os nativos falam and I, ou ainda apagam esse D e falam and I, que é bem comum. Agora, uma coisa que eu quero te mostrar aqui, que é muito comum de nós brasileiros pronunciarmos de forma errada e depois não entendi o nativo, é a palavra coelho. Rabbit, rabbit, rabbit. Esse R inicial, que é o que eu chamo de R caipira, né? Mar, porta, como caipira fala mar e porta, ele não é muito comum no português. E aí a gente quer usar o R do português e tem gente que fala habit. O problema de falar habit é que você vai mudar o significado, né? Habit é um hábito e rabbit é um coelho. Então, se você quer entender quando o nativo está falando hábito ou coelho, você tem que praticar esses R's caipiras, hein? Rabbit, rabbit e não habit. Em seguida, a gente vai ter aquela mesma problemática do pill,
que a gente quer falar piu, né? Fazendo esse porque no português seria assim. Então, buraco, a toca não é hole, né? É hole, hole. Você tem que subir essa língua para conseguir ter uma pronúncia e, por conseguinte, uma audição bem apurada. Bora dar uma olhada se tudo isso que eu falei é o que acontece mesmo? Bota aí. You take the red pill, you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes. Vamos agora para o trecho 3. Remember, all I'm offering is the truth, nothing more. Remember, all I'm offering is the truth, nothing more. Lembre-se, tudo que eu estou te oferecendo é verdade, nada mais. Tá aí um dos grandes problemas que a gente tem para não entender o inglês que é falado. Se você cria na sua cabeça uma ilusão fônica, ou seja, uma forma que você acha que é pronúncia, mas não é, você nunca vai entender o que é de fato, que é o caso aqui. Como é que fala tudo em inglês? É all, com aquele L subido, né, que a gente chama de dark L. Oh. Se você tem o hábito de pronunciar essa palavra all, ou se você acha que a pronúncia dessa palavra é all, você nunca vai entender quando o nativo fizer um sintagma fonológico, ou seja, o palavrão com a palavra all, que é o caso aqui. Ele fala all I'm, só que ele junta all I'm. É a mesma coisa de um aluno chegar para mim e falar assim: Felipe, o que é all I'm? Eu vou falar: Olaima? Não conheço. Aí eu vou ver, na verdade ele entendeu como uma palavra só o que eram duas palavras, que teve aí uma junção, ou seja, um sintagma fonológico, uma ligação fluida. Então, all I'm offering. E você vê que o I'm também junta com offering. Logo, você vai ter all I'm offering. Repete aí. All I'm offering. E não all I'm offering. Você percebe a diferença? Quando você junta, tem uma outra configuração. Lembra que no começo da análise a gente falou que o TH da escrita pode representar diversos sons, diversos fonemas, e a gente estava focando na interdental vozeada, no zumbido? Pois é, mas tem outro, que é a interdental desvozeada, que mais parece com assopro, porque você coloca a língua entre os dentes e assopra. É o caso da palavra verdade, porque você não fala truth com a vozeada, você fala com a desvozeada, ou seja, a desvozeada é o assopro. Truth. E é com aquele longo de blue, de azul, lembra? Então olha só, truth. A mesma coisa acontece com a palavra nada. Não é com a interdental vozeada, não é? Then. Não. É com a interdental desvozeada. É o assopro. Então você vai falar nothing. E cuidado para não falar nothing. Eu sei que você está vendo um O aí escrito, mas na verdade a pronúncia aqui é o que eu chamo de carrot. É esse símbolo aqui, ó, que a gente pronuncia assim. Então a pronúncia dessa palavra é nothing. Você percebe como que a gente achar que algo é pronunciado de um jeito pode interferir? Se você fala nothing com os fonemas do português, você nunca vai entender quando o gringo falar nothing. E aí, você entendeu como é que funciona o mundo do inglês falado? Você pode não ter percebido, mas tudo o que eu me baseei aqui para te mostrar o inglês falado foi a partir da fonologia. É com ela que a gente consegue entender de fato os sons do inglês. É como se a gente pudesse enxergar qualquer som de qualquer falante do inglês. É como se a gente pudesse enxergar os sons que qualquer falante do inglês emite quando ele está falando. Já pensou nisso? Enxergar os sons? É isso que a gente faz com a fonologia. Como eu falo, se você quer aprender inglês, você precisa praticar a fala de forma direcionada. Você precisa ter uma mentalidade da fala. É o que eu chamo de spoken mind, mentalidade do idioma falado. Só assim, praticando diretamente com os sons, com a fonologia, é que você chega à fluência de um idioma. Agora vamos praticar tudo que a gente viu até aqui. Vamos ouvir novamente a cena com outros olhares para praticar e conseguir entender o que ele falou. Unfortunately, no one can be told what the Matrix is.
You have to see it for yourself. This is your last chance. After this, there is no turning back. You take the blue pill, the story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill, you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes. Remember, all I'm offering is the truth, nothing more. E aí, deu pra ver como é diferente entender com detalhe o que as pessoas falam, para além de só saber o contexto ou o tema? Deu pra entender o que ele falou? É assim que você vai conseguir entender de fato o inglês que as pessoas falam no dia a dia. É praticando a escuta, entendendo como os sons do inglês funcionam. E para isso, a fonologia vai te ajudar muito. Deixa o seu comentário aqui embaixo. Afinal, meu objetivo é conversar com você. Não quero que isso aqui seja um monólogo. Eu quero escutar de você o que você achou, qual que é a sua dúvida. Coloca aí que eu vou responder. Aproveita! Esmaga seu like aí, se inscreve no canal se você estiver vendo no YouTube. Se estiver vendo no Instagram, me segue e ativa as notificações, que está vindo muito conteúdo bom por aí. E se eu fosse você, não perderia nenhum. Bora tomar essa pílula vermelha do inglês falado e praticar comigo? Porque tudo que eu estou te oferecendo é a verdade. Because all I'm offering you is the truth.